Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do juízo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor. Julgai-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. E sucedeu que no ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a minha que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramai o sangue, porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, a cada um contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vive eu, que os que tiverem em lugares desertos cairão em espada, e o que estiver em campo aberto entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu povo. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um com o seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta.
E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetize, dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas, comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecestes, a doente não curaste, e a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscasse, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por todas a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos derramarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e levantarei as minhas ovelhas da sua boca, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as entregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastores as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. E perdida buscarei, e as desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro das empurrarão, e com os vossos chifres encorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse, e
farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, farei descer a chuva, a seu tempo chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a árvore dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus: vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, estenderei a minha mão contra ti, e te farei maior desolação. As tuas cidades farei desertas, e tu serás desolada, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada, no tempo da sua calamidade, no tempo da iniquidade final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te prepararei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não odiaste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema desolação, exterminarei dele o que por ele passar e o que por ele voltar, e encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, e em todos os teus rios cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto disseste às tuas nações, e as duas nações e as duas terras serão minhas, e as possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me farei conhecer entre eles quando te julgar. E sabereis que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfemas que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão assoladas, e nós nos são entregues por pasto. Assim vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim, eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se alegrar, eu te porei em desolação, como te alegraste da herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: monte de Israel, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: pois que disse o inimigo contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos heranças do restante dos gentios, e tendes andado em lábios paroleiros e infame do povo. Portanto, ouve, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, e aos lugares assolados, solitários, e às cidades desamparadas, que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo farei contra o restante dos gentios e contra todo Edom, que se apropriaram da minha terra com toda a alegria de seu coração e com o menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetizo sobre a terra de Israel e dize: aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales:
aos vales. Assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio, mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir, porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos príncipes. Sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Deus: porquanto vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o seu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram, e espalharei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando aos gentios, para onde foram profanar o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanasse entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanasse no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e terei nojo em vós mesmo das vossas iniquidades, das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, não torno-vos seja envergonhar-vos, confundir-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades sejam edificadas os lugares devastados, e a terra assolada será lavrada, e o lugar de estar assolada e aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiveram ficado ao redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que lhe faço multiplicar-lhes-ei os nomes como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor.
veio a minha palavra, veio a minha mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale em que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito formosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos, diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houverem escrito estarão na sua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estás com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre.
Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim: diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e farei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti. Te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e todos os povos contigo. Assim diz o Senhor Deus: e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás em meu desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias, nas moradas virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo, ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra nos últimos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, pois, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse o meu zelo no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante de minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros se desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundada, e grande pedra de saraiva, fogo e enxofre, farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize:
Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda espécie, e os animais e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu sangue, o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão fogo, e queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Assim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, os que passam, sepultem os que estiverem ficado sobre a face da terra para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de terra, porão ao lado um sinal, até que os enterrados o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, e congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício que eu ofereci por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne, bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós, e a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram em espada, conforme a sua imundícia, e conforme as suas transgressões. Me ouve com eles, e escondi deles a minha face, e portanto assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha em toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitaram seguros na sua terra, sem haver quem os espante.
Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os homens ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E no ano 25 do nosso cativeiro, do princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e um cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe o teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um, dois dos quais tinha um côvado e um palmo. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e o espaço entre os aposentos era de 5 côvados, e o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta por dentro era de uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3 também. Os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 3 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. A cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados, cada pilar do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte nos vestíbulos. E as janelas estavam ao redor na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento, e o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo, e mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora em 100 côvados, do lado do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus arcos eram de medida da primeira porta, 50 côvados era o seu comprimento, e a largura 25 côvados, e as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também
janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento e a largura 25 côvados, e de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas, e tinham palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme essas medidas, e as suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos eram conforme essas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus arcos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e havia arco em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 50 côvados, e de 5 côvados, e os seus arcos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, e o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme essas medidas, e as suas câmaras, os seus pilares e os seus arcos também tinham janela em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus, e as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde levavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para nelas se matar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e do outro lado, que estava no vestíbulo da porta, havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 mesas do outro, aos lados da porta, 8 mesas sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício, e os ganchos de 1 palmo de comprimento estavam fixos por dentro e em redor, e sobre as mesas estavam a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio dentro, que estava ao lado da porta do norte, e olhava para o caminho do sul. Uma estava ao lado da outra por oriente, e olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda da casa, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante da casa. Então me levou o vestíbulo da casa, e mediu a cada pilar do vestíbulo 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, e a largura da porta 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. E o comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degraus, e que subia a ele. E havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro.